Provérbios capítulo 16 e versículo 3, ele diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós sabemos que a vida cristã, ela é direcionada a um propósito eterno nessa terra. A vida cristã é uma vida que nós precisamos entender que precisa ser vivida para um propósito. Nós não podemos, como cristãos, viver de maneira aleatória, empurrando com a barriga, vivendo um dia de cada vez. Não, queridos, sua vida tem propósito, você tem uma identidade, você tem um destino em Deus, um desígnio eterno, firmado e estabelecido pela palavra do nosso Deus. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de direção. Observe a trajetória dos grandes homens que caminharam com o Senhor. José foi um jovem que ele aprendeu logo cedo a se relacionar intimamente com Deus. E ele descobriu em Deus o seu propósito. E assim se relacionou com esse Deus, um Deus que é um Deus ordenado, um Deus que caminha através dos seus planos estabelecidos e da sua palavra empenhada e do seu poder capacitador. E assim José foi aquele que, caminhando nos planos do Senhor, ele proveu para toda uma terra que estava destinada a uma sentença de morte. Ele proveu para aquela terra provisão. Ele foi capaz de se organizar, ele foi orientado pelo Senhor a planejar, e assim conseguiu, através daquele ajuntamento de todos aqueles mantimentos, daqueles grãos, na época lá, daquela escassez que assolou o Egito, ele pôde salvar muitas pessoas, pôde abençoar muitas pessoas. Daniel também foi um jovem que houve no coração de Daniel intencionalidade, houve intenção, houve planejamento da parte deste jovem, houve ali uma definição em não se contaminar com os manjares do rei, em não se misturar com o fermento daquele mundo que estava ali diante dos seus olhos. Ele era um jovem e ele estava ali na Babilônia, mas ele decidiu, ele definiu não se contaminar, e é por isso que Deus o estabeleceu como conselheiro de vários reis que sucederam um após o outro. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de propósito. Existe uma frase que diz: um bom administrador, ou um bom mordomo, vamos chamar assim, entende que cada recurso é sagrado e deve ser usado com gratidão, responsabilidade e propósito. Quando nós pensamos em recurso, nós pensamos em tempo, nós pensamos em talento e nós pensamos em tesouro. O nosso tempo é um recurso, o nosso talento é um recurso nesse sentido, o nosso tesouro também é um recurso. E aqueles que estão nessa terra estabelecidos por Deus como mordomos, eles entendem que isso precisa ser usado para propósito, com responsabilidade. Precisa ser usado para a glória de Deus e para propósitos estabelecidos, propósitos que são destinados a abençoar. A frutificação, ela visa abençoar o coletivo e a família e o todo, e ela não é para benefício próprio. Uma árvore não pode alimentar do seu próprio fruto, mas ela envia o seu fruto para que esse seja provisão na vida de outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas. Nesse sentido, queridos, olhando para o nosso tesouro, para os recursos financeiros que Deus colocou nas nossas mãos, é necessário que, como bons mordomos, servos de um Deus que é ordem, de um Deus que se move em propósito, nós venhamos a planejar. Precisamos planejar antes de agir. Observe que quando você se coloca nesta posição, estabelecida por Deus como um bom mordomo, você entrando no caminho ordenado por Deus, do planejamento, da sabedoria, do estudo minucioso, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, da hora certa de agir, da hora certa de recuar, você organiza as suas prioridades e você passa a se mover então em função daquilo que é prioridade, daquilo que é essencial na sua vida. Então as coisas que são triviais ou as coisas que são fúteis, elas são retiradas
do nosso caminho, porque nós temos um alvo estabelecido pelo Senhor, um alvo estabelecido pelo nosso Deus. Quando nós caminhamos nesse planejamento, nessa boa mordomia, nós também, além de estabelecermos na nossa vida, organizarmos as nossas prioridades, nós evitaremos o desperdício do nosso tempo, o desperdício daquilo que Deus colocou nas nossas mãos como um talento, e também nos recursos, que é o tesouro que Deus colocou, que é tão valioso. Assim, através de um bom planejamento, nós priorizamos, nós nos movemos para o essencial, nós evitamos a ostentação, nós evitamos o espírito da escassez, que é um terreno da orfandade que prende, aprisiona, e nós nos movemos para aquilo que é propósito, para aquilo que vem do coração de Deus. E por fim, queridos, isso tudo traz para nós uma vida de paz, vivendo com os recursos que Deus nos deu, administrando bem aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, estendendo as mãos até onde o nosso chapéu toca, estendendo as mãos até onde a nossa altura alcança, não dando um passo maior que a perna, como diz os mineiros. E assim nós desfrutamos de paz duradoura. Por quê? Porque nós então somos estabelecidos na boa mordomia. Alguns conselhos para você, queridos, nesta noite, porque é o desejo de Deus que você viva uma vida biblicamente próspera, mas você precisa entrar pelo caminho daquilo que é a palavra de Deus estabelecida para a sua vida, e olhar para os conselhos que a palavra do Senhor, ela coloca para nós. Se você deseja correr a corrida, se você deseja avançar, necessário é que você se livre de peso. Nenhum corredor, diz a palavra, que corre a boa carreira, se embaraça com os negócios dessa vida. Todo atleta, quando vai avançar, ele procura uma roupa leve, um sapato adequado, ele avança sem peso, sem mochila nas costas. Então, em nome do Senhor Jesus, se livre hoje dos pesos do passado, resolva bem o seu passado, para que não haja ali pendências, orfandade, que venha colocar você no terreno das carências, e que venha fazer com que você venha a se enrolar em dívidas, a se enrolar no mau uso do tempo, a se enrolar num estado de caverna, a ponto de enterrar os talentos que Deus te deu, e ficar encavernado, colocando debaixo da terra aquilo que Deus colocou nas suas mãos como um dom, para que você venha multiplicar, granjear nesse tempo e nessa estação. Se você deseja correr, se livre do peso, corra com leveza, mas corra também com velocidade. Organize a sua casa. E queridos, quando você estabelecer um alvo, mire num alvo que seja coletivo, porque Deus tem propósito, e Deus tem aliança com sonhos que servem a família, com sonhos que servem a geração, com sonhos que servem o todo, sonhos que servem somente o nosso interesse. Deus não tem aliança com isso, porque isso não é sonho, isso é desejo, isso é egoísmo, isso é ego, isso tem muitos outros nomes. Mas quando você estabelece um sonho, e esse sonho pode ser repartido, o fruto deste projeto, o fruto desta iniciativa, o fruto desta tua carreira como um bom atleta de Cristo, quando isso, alvo, vai poder ser compartilhado e repartido com outras pessoas, Deus tem propósito, e Deus então patrocina tudo isso, queridos. Por quê? Porque de fato pode ser partido, repartido, multiplicado e entregue em favor de muitos. Foi assim com a vida do Cristo. Ele é a oferta superior, que foi partido na cruz do Calvário por nós, e entregue em prol de uma humanidade escassa, uma humanidade imerecedora, para que nós pudéssemos ser enriquecidos com as riquezas da sua graça. A partir de objetivos estabelecidos, ore, tenha clareza do alvo a qual você escolheu, se organize e dê passos assertivos de fé. Assim, queridos, nós caminharemos para dentro de uma vida biblicamente próspera. São conselhos na palavra do Senhor e em Provérbios, para que você venha caminhar esta jornada, e para que você venha viver uma vida abundante e plena na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus.